Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Hidros Meio Ambiente. Eu sou Ricardo e neste vídeo nós vamos dar sequência ao estudo que iniciamos sobre tratamento de água. Falamos sobre os mananciais, falamos sobre sistemas de abastecimento de água de maneira geral e agora vamos falar a respeito de sistemas de captação, tomada de água para o abastecimento. A captação é um dos órgãos mais importantes de um sistema de abastecimento que precede todos os demais. Em algumas situações, ele passa a fazer parte de todo o sistema, em outras não. Hoje nós veremos nesse vídeo detalhes a respeito de como selecionar o local, de que fatores nós estamos falando quando nós selecionamos esse local, fatores ou itens de projeto e muito mais. Acompanhe até o final porque o vídeo é bastante abrangente e você terá uma ideia bastante abrangente também a respeito desses sistemas tão importantes que fazem parte dos sistemas de abastecimento de água público. Dando continuidade então à parte de tratamento de água, vamos falar hoje a respeito de sistema de abastecimento de água na sua parte de captação. Vamos dividir em dois vídeos, sendo esse vídeo inicial e o vídeo 2 apresentando as estruturas que são usadas na captação de sistemas de abastecimento de água. Nós vemos aqui neste slide algumas figuras mostrando estações de recalque para o abastecimento de água. Bem, a elaboração do projeto de captação em mananciais superficiais, nós não estamos falando aqui a respeito de mananciais subterrâneos. Então, esses projetos, a sua elaboração deverá ser precedida de uma análise bastante minuciosa das condições locais da área de implantação das obras, onde esses sistemas de captação serão instalados. E apenas após o balanço de todos os aspectos referentes ao local da implantação é que poderá ser feita a escolha do local, levando-se em conta fatores como, por exemplo, e isso é muito importante, primeiramente a distância da captação até a ETA, a estação de tratamento de água, nós vamos falar a respeito de ETAs, também a facilidade de acesso a essa captação, isso é muito importante porque às vezes nós temos estações de captação que são de difícil acesso no meio do mato, com dificuldade de transitar, de se chegar até o local. Além disso, também nós temos que levar em conta, isso de importância econômica bastante elevada, a questão dos eventuais custos de desapropriação, para que possa ser feita então a instalação dessa estação, e não só da estação, mas também de todo o sistema. E quando necessário ainda, o recalque das águas, o sistema de recalque das águas, que normalmente se dá mediante construção de estações elevatórias, como as que nós vemos aqui nesse slide. Nós vamos detalhar isso numa outra aula, na próxima aula, a parte 2, e também a disponibilidade da energia elétrica para a alimentação dos motores, dessas motobombas que estarão nas estações elevatórias, entre muitos outros fatores. Mais uma vez, lembrando que estes números entre colchetes são os números das referências bibliográficas que constam ao final do vídeo, literatura que foi utilizada para a preparação deste estudo desta aula. Continuando então o sistema de abastecimento de água, a captação. As obras de captação variam conforme as condições locais, condições hidrológicas, condições topográficas, nós vamos ver mais à frente a respeito disso, e para as águas subterrâneas também segundo condições hidrogeológicas, o que não é o caso aqui. Nós estamos, como já dissemos, apenas analisando a parte de captação superficial, mananciais de superfície. Isso aqui então é uma instalação típica de recalque, sobre a qual nós falaremos. Isso aqui é apenas para ilustração e para poder sinalizar o que nós vamos estudar no próximo vídeo. A captação, então, ela é a primeira unidade do sistema de abastecimento de água e do seu constante bom funcionamento depende o desempenho de todas as outras unidades subsequentes. Dados são também da parte de reservação, a parte do tratamento, a parte da distribuição e assim por diante.
A concepção de uma unidade de captação deve considerar que não são admissíveis nenhum tipo de interrupção no seu funcionamento, porque isso implica em paradas das estações e também parada e lapso no fornecimento de água para uma determinada população. Vemos aqui mais uma figura de uma seção de captação, uma estação de captação com motobomba, com válvulas de crivo, e nós vamos detalhar isso numa outra aula. Aqui é a mesma coisa, temos 3 figuras que nós vamos analisar posteriormente, em uma aula subsequente. Captar água, então, diretamente de um corpo de água, corpo d'água, implica, na maioria das vezes, em implementar técnicas de tratamento de água que devem estar em acordo com o uso para o qual esta água será destinada. Por exemplo, abastecimento público para as populações, para dessedentação, para beber, para preparo de alimentos, para higiene pessoal, para higiene da casa e assim por diante. Devendo, então, nesse caso, de acordo com o uso, ser considerado e respeitado e também resguardado aspectos como a legislação vigente. No caso, nós temos, por exemplo, a CONAMA 357, no Brasil, resolução CONAMA, e também aspectos de saúde humana e também aspectos ambientais diretamente relacionados com o meio ambiente. Mencionei aqui apenas a CONAMA 357, mas nós temos outras leis. Nós não vamos tratar de legislação neste vídeo. E aqui nós vemos algo que diz respeito a mananciais e captação. Nós já tivemos um outro vídeo, o primeiro vídeo dessa série, sobre tratamento de água, um vídeo em que falei sobre mananciais, exclusivamente sobre mananciais. E aqui nós vamos ver alguns aspectos rápidos sobre a questão dos mananciais e captação de água. Os tipos disponíveis de mananciais de superfície podem ser, a grosso modo, agrupados em 3 categorias. Categoria A, rios perenes, que não precisam de represamento. Rios perenes são aqueles que fluem sem interrupção. E também, nesse caso aqui, são rios que não têm represas. Depois, categoria B, rio ou curso d'água com reservatório de acumulação. Nós vamos ver o que é um reservatório de acumulação. E categoria C, lagos naturais. Esta aqui é uma categoria que foi desenvolvida por Azevedo Neto e um outro autor, mas nós vamos ver outras informações a respeito disso. E em alguns momentos pode parecer repetitivo, mas nós vamos acrescentar informações novas a respeito daquele determinado item. Os rios perenes podem ser usados sem represamento se a vazão mínima prevista exceder, ou seja, for maior do que a demanda máxima para uma correspondente estação crítica do ano. Ou seja, esses rios podem ser usados sem nenhum tipo de represamento prévio se a vazão mínima for maior do que a maior demanda para a estação de maior dificuldade em se obter água, a estação mais crítica de seca. Se isso não acontecer, o rio ou corrente ou o curso d'água utilizado vai exigir construção de um reservatório de acumulação, de um reservatório prévio, um reservatório de água bruta, em que a água vai ficar acumulada para depois então ser captada a partir do mesmo, para que então ele possa armazenar a água nos períodos ou estações de excesso de suprimento, ou seja, ele vai guardando, ele vai acumulando dentro desse reservatório, para que possa então ser usada essa água durante os períodos de condição contrária, que seria de suprimento deficiente, por exemplo, numa estação de seca. E é isso que nós vemos nesta figura. Nós temos aqui vegetação, nós temos mata e o reservatório, que pode ser tanto natural como também escavado no solo, ou seja, feito pelo homem. Esse reservatório natural ou escavado no solo, ele tem a comunicação direta com o rio do qual essa água, esse manancial, ou melhor, esta água vai ser captada para abastecer o sistema. E aqui nós temos, nesse caso, um canal com uma comporta que vai direcionar e vai controlar o acesso desse reservatório às águas deste rio, que é o manancial principal. Deste reservatório natural escavado do solo, nós temos então um setor, uma seção de tomada de água ou de captação, que vai então, através de conjuntos motobomba, por exemplo, se não for possível fazer isso de maneira por gravidade, de maneira natural, aproveitando as cotas do terreno,
Isso então será feito através de conjunto motobomba e é levada essa água para uma estação de tratamento de água ou para um outro reservatório intermediário ou para um outro setor do sistema de tratamento. Os mananciais superficiais, então, são constituídos pelos córregos, e nós vemos aqui um outro tipo de manancial, pelos rios, pelos lagos e também por esses reservatórios, tais e quais nós mostramos aqui nessa figura, que no caso aqui está sendo abordado como sendo artificialmente criado, mas pode ser um reservatório natural que foi aproveitado, sendo que no caso dos reservatórios artificialmente criados, quando construídos com a finalidade de garantir um determinado volume de água para fins de abastecimento público, passam então a fazer parte da captação do sistema, ou seja, esses reservatórios se integram então ao sistema de abastecimento de água como um todo, como mais uma das suas unidades, a unidade inicial. Vemos aqui os órgãos constitutivos de um sistema de abastecimento urbano de água, começando da captação, que nós vamos ver essa figura logo em seguida, captação, a adução, o sistema de adução. Nós vamos falar sobre cada um desses órgãos ou setores aqui do sistema. Captação, adução, recalque, tratamento, através das estações, as ETAs, reservação, um sistema específico de reservação e um sistema de distribuição. Esse sistema de distribuição, então, ele chega até a porta ou cavalete de água do consumidor na sua residência. Vemos então aqui exatamente aquele esquema no qual nós temos aqui, assim como vimos no slide anterior, um curso de água com o rio fluindo neste sentido, da esquerda para a direita, aqui no partido da minha visão. Nesta parte aqui nós temos a captação, temos o setor de captação com uma vazão Q1, que é captada através de uma estação elevatória com motobombas. Essa vazão Q1, então, ela permanece, ela é regular através desse bombeamento que direciona a água bruta do curso d'água e a partir da captação para uma estação de tratamento de água com as suas diversas unidades, nós vamos ver isso em vídeo posterior, resultando em uma vazão Q2, uma vazão diferenciada da vazão Q1 de água bruta, porque essa vazão já é uma vazão em que o processo da água já ocorreu, o processo de tratamento da água já ocorreu. Essa vazão Q2 é direcionada para um reservatório de distribuição que direciona então uma diferente vazão, uma vazão Q3 para o sistema de distribuição através da malha de distribuição, da rede de distribuição ou das redes, depende do tamanho da cidade ou do aglomerado urbano, ou mesmo aglomerado menor, que não seja urbano, enfim, para uma vila. E então essa água é direcionada para distribuição até a casa do consumidor. Então estas são partes constituintes de um sistema de abastecimento de água, conforme a visão deste autor. A captação, de uma maneira clássica, definindo agora partes de um sistema de abastecimento de água, e no caso a captação, a definição segundo a TNB, a norma brasileira 589 de 1977, diz o seguinte: captação é o conjunto de estruturas e dispositivos construídos ou montados junto ao manancial para a tomada de água destinada a um sistema de abastecimento. Então, é um conjunto de estruturas e dispositivos junto ao manancial para a tomada de água junto ao mesmo e que vai então para o sistema de abastecimento. O conceito de obras de captação, agora segundo um outro autor, mas aprofundando e ampliando também o conceito da PNB, é o seguinte: conjunto de estruturas e dispositivos construídos ou montados junto ao manancial para a tomada de água destinada ao sistema de abastecimento, tais como, no caso a tomada de água, traz como junto aos mananciais de superfície, sendo os rios, os córregos, os lagos e ainda os reservatórios artificialmente formados, como vimos no slide anterior e vemos aqui também. Esses últimos, muitas vezes, são construídos como parte integrante do sistema de captação. Nós vimos isso também num outro slide, só que aqui acrescenta o seguinte: visando assegurar a obtenção da vazão necessária para o sistema de abastecimento
e na qualidade necessária e de maneira ininterrupta, de modo que não haja prejuízo ao abastecimento da população ao qual este sistema serve. As obras de captação devem ser projetadas e construídas de maneira que em qualquer época do ano, primavera, verão, outono e inverno, sejam asseguradas condições de fácil entrada da água e, tanto quanto possível, da melhor qualidade encontrada no manancial em consideração. E ainda deve-se ter em vista sempre, ao desenvolver-se um projeto de sistema de abastecimento de água, as facilidades de operação, que são muito importantes, e também de manutenção ao longo do tempo, incluindo dentro dessas facilidades, como já mencionamos, o acesso às instalações para que se possa proceder correções operacionais, por exemplo, ou manutenção das obras ou dos dispositivos ao longo do tempo de uso desse sistema. Por se tratar geralmente de estruturas construídas junto ou dentro, até mesmo dentro da água, dentro do manancial, seja ele qual for, sua ampliação é por vezes muito trabalhosa. É natural que quando você tem uma estrutura dentro da água, a operação, ou melhor, a construção desse sistema será muito mais difícil. Por isso, recomenda-se a construção das partes mais difíceis numa só etapa, mesmo que isso acarrete um maior custo inicial, devido então a essa dificuldade. A captação de rios tem sido em muitas regiões do país, e nós todos sabemos disso, a forma mais usual de utilização das águas dos mananciais de superfície. Normalmente se capta de rios para o abastecimento de cidades em extensas regiões do país, em obras relativamente simples na maioria dos casos, mas nem sempre. Nós temos também obras mais complicadas, mais complexas. Com frequência, os cursos de água no ponto de captação acham-se localizados em cota inferior à cidade, ou seja, num ponto geograficamente abaixo do ponto onde a cidade, onde essa água deve atingir, deve chegar. Por isso, então, as obras de tomada estão quase sempre associadas, mas nem sempre, mas quase sempre associadas às instalações de bombeamento, fazendo com que o projeto das obras de captação propriamente ditas fique condicionado às possibilidades e limitações dos conjuntos elevatórios, dos conjuntos motobomba elevatórios. E dentro ainda do conceito de obras de captação, é importante estabelecer com bastante discernimento, com bastante cuidado, estas cotas altimétricas de todas as partes que constituem as obras de captação, não perdendo de vista alguns itens. Primeiro, deverá haver entrada permanente de água para o sistema, mesmo nas maiores estiagens, conforme já falamos. Deverá haver, instalação de bombeamento conjugada à captação. Os equipamentos, em especial os motores, deverão ficar sempre ao abrigo das maiores enchentes previstas. É necessário, então, nesse ponto aqui, fazer um levantamento das maiores enchentes e até mesmo adotar uma margem de segurança em cima da maior enchente que ocorreu ao longo de um determinado período de tempo. E ainda a distância entre a bomba ou bombas e o nível de água mínimo previsto no rio não deverá ultrapassar a capacidade de sucção do equipamento para aquelas condições, as condições locais. Ou seja, nós temos que pensar que há uma determinada capacidade do equipamento que não pode ser menosprezada, não pode ser deixada de levar em conta. E é isso que nós vemos aqui. Vemos o curso de água, o rio, por exemplo, com o seu ponto de captação, em que há uma estação elevatória de água bruta. Nós temos aqui o símbolo de bomba, que capta de um poço de captação que é conjugado ao curso d'água num determinado nível. Daqui, então, da estação elevatória de água bruta, nós temos uma adutora de água bruta conduzindo a água para um ponto mais elevado, onde fica a estação de tratamento de água, onde a água será processada por processos físico-químicos e biológicos, quando necessários. E ainda na saída, após essa estação, quando direcionamos então a água tratada para uma adutora ou através de uma adutora para um sistema de reservação ou para um ou para mais reservatórios,
como adutora de água tratada, conduzindo então para o consumo nas cidades, nos aglomerados urbanos. E aqui vemos um ponto que já foi ressaltado, que é um exemplo de localização de tomada de água em rio, em que nós temos aqui um rio com seção linear e um rio com seção em curva, com uma seção convexa, onde nós temos então a estação de captação ou a tomada de água de cada um deles. E aqui a explicação é a seguinte: as obras de captação de um rio deverão ser implantadas de preferência em trechos retilíneos do mesmo, como nós vemos aqui. Pode ser um mesmo rio aqui, nós estamos visualizando, ou mesmo quando em curva, junto à sua curvatura externa, ou seja, a margem côncava, onde as velocidades da água são maiores, é o que nós vemos aqui. Na verdade, aqui é uma margem convexa, mas é exatamente nesse ponto, como nós vemos aqui, que foi instalada a seção de tomada de água ou de captação deste rio. Por quê? Há motivos então para isso, porque a velocidade da água é maior nessa seção. Evita-se assim então a formação de bancos de areia que poderiam obstruir as entradas de água que vão para essas bombas, para esse conjunto de bombas. Nessa margem côncava ou convexa, as profundidades são sempre maiores e poderão oferecer melhor submersão da entrada de água. Isso aí também é um outro motivo para que a gente então escolha o ponto certo para fazer a tomada de água. Deve ser feito então um exame prévio das condições locais, sendo que a elaboração de qualquer projeto deverá ser precedida deste exame prévio, essa inspeção criteriosa, para exame visual prévio ainda, antes até mesmo de se fazer o projeto, das possibilidades de implantação de obras naquela área que estamos pensando em escolher. São necessários os dados hidrológicos, e aqui é muito importante, nós já mencionamos, mas isso aqui é importante, não foi mencionado, se ausentes os dados hidrológicos, há necessidade de se levantar dados de oscilações do nível de água entre períodos de estiagem ou de cheia e por ocasião das precipitações torrenciais, quando são precipitações muito fortes, apoiando-se, claro, se possível, em informações de pessoas que conheçam a região, ou informações de setores em que se capte esses dados, ou seja, desenvolvido tomadas desses dados para que então possa se ter acesso e elaborar o estudo. Quando não se conhecerem os dados sobre vazões médias e mínimas do rio, torna-se então necessário executar um programa de trabalho de medições diretas, através de correlações posteriores com os dados de precipitações e de comparações com vazões específicas conhecidas e bacias vizinhas. É possível se chegar a dados aproximados quando não se tem os dados daquela determinada bacia. Ainda deverá ser investigado nesta inspeção local se não existem nas proximidades do local onde se instalará o setor de captação alguns possíveis focos de contaminação. E aqui uma observação que está até em vermelho, é muito importante. A captação deve ser feita sempre que possível, isso muitas vezes não é possível no Brasil, ser feita a montante do ponto, dos pontos de lançamento de esgotos urbanos, ou de qualquer tipo de esgoto, seja efluente industrial também, ou seja qualquer outro tipo de lançamento, esgoto rural, seja ele qual for, a montante, ou seja, antes desses pontos, ou do ponto onde se faz, aliás, o lançamento de qualquer tipo de esgoto ou de efluente, seja ele de que natureza for. Deverá ser investigado ainda se a geologia ou a natureza do solo nesta região atravessada por esse rio onde se pretende fazer a captação, favorece a presença de areia em suspensão na água. E então se colher amostras de água para exames de laboratório, complementando eventuais exames que já se tenha dados deles, que já tenham sido realizados. A escolha preliminar do tipo de tomada de água poderá resultar dessa inspeção de reconhecimento com base nas informações que forem colhidas, o maior número e melhor qualidade de informações se forem colhidas. Seguem-se ainda os trabalhos de levantamento topográfico detalhado
da área circunvizinha às obras e também da batimetria do rio, ou seja, de todo o relevo do fundo do rio, que é medido, que é verificado através de um levantamento chamado batimétrico e também através de sondagens geológicas à disposição e tiverem seus dados à disposição. Bom, para o projeto de captação agora nós vamos falar algumas particularidades importantes. Para então o projeto de captação de mananciais superficiais devem ser examinados cuidadosamente todos os dados e elementos que digam respeito às características tanto quantitativas como qualitativas dos mesmos, tais como, e nós vamos aqui ver algumas coisas, vamos repetir e ampliar como eu já mencionei. Dados hidrológicos da bacia em estudo e, na falta destes, dados referentes a bacias próximas e ou bacias semelhantes, nem sempre estarão próximas, mas que sejam de configuração semelhante àquela que está em estudo, para fazer-se estudos de correlação entre elas, notadamente no que tange a vazão específica da bacia. Esse é se não o primeiro, mas um dos primeiros dados importantes, que é a vazão, para que nós possamos saber se aquela determinada bacia, se aquele manancial vai atender, e a sua bacia vai atender a vazão necessária para o consumo daquela determinada população a qual se propõe atender. Dados fluviométricos, ou seja, dados do curso d'água a ser aproveitado e, na sua falta, elementos que digam respeito às oscilações do nível de água nos períodos de estiagem e de enchentes, ou seja, os dois extremos, falta e abundância excessiva de água, assim como por ocasião de chuvas torrenciais, nós já mencionamos isso. E essas informações poderão ser coletadas junto a pessoas que conheçam a região ou também moradores das imediações, com observações informais, mas que podem ajudar quando transmitidos esses dados àquele projetista. E ainda nós temos aqui, item C, para o projeto de captação, elementos referentes às características físicas, químicas e bacteriológicas da água a ser aproveitada. Por exemplo, a presença de coliformes fecais numa determinada coleção de água. São dados bacteriológicos importantes. Dando-se então especial ênfase à determinação dos eventuais focos poluidores e ou contaminadores, onde existam contaminantes, a montante do local de captação escolhido. E aqui é importante, mais uma vez, frisar que se possível, sempre que for possível, fazer a captação antes dos pontos de lançamento de esgoto de efluente industrial. Esgoto sanitário ou efluente industrial. Deverá, então, ser procedida uma coleta de amostras de água a ser captada para exames de laboratório. E isso vai permitir que nós conheçamos as condições físicas, químicas e bacteriológicas da água a ser aproveitada. E também a possibilidade ou a eventualidade de presença de focos de poluição e contaminação, ou contaminação. Num próximo momento, na sequência deste vídeo, a parte 2 desse vídeo, nós então iremos estudar as instalações típicas de recalque e os dispositivos e sistemas que são usados para a captação de água dentro de um sistema de abastecimento público. Temos aqui a bibliografia, os autores Garcês, Sutia, Chernicharo, Heller, Fons Perlin, Barros, Campos, todos Azevedo Neto e Álvares, e aqui mais uma vez Azevedo Neto, os autores Clisby, Dolan, Babbitt, e também o professor Archibald McIntyre, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todos esses autores consagrados para os quais nós usamos as informações bibliográficas para a preparação dessa aula. Eu agradeço a sua presença conosco até este momento do nosso vídeo. Peço que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal. Muita gente assiste os vídeos, mas não se inscreve. Eu peço que você se inscreva, porque além de você receber notificação de novos vídeos, que são vídeos bem produzidos com profundidade, com material de alta qualidade, acadêmica e técnica, você receberá os alertas para esses novos vídeos que virão. Eu agradeço a você mais uma vez a sua participação neste vídeo
e convido para os próximos. Até lá!